Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos pegar já 2 capítulos de Apocalipse, 4 e o 5 é uma coisa só, tá bom? O título de hoje é a glória de Deus. Nós vamos ver, deixa só. Então diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo. Chofar, né, gente? Dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, passado a primeira visão, digamos assim, João tem uma nova visão aqui. Ele vê o céu aberto. Como que é isso? O céu ele tem um teto espiritual, e há muitas pessoas que hoje já estão entendendo que existe um teto físico, tá? Chamado de hierarquia. Na nossa tradução para o português, o firmamento. Mas espiritualmente, ele tem esse teto e o teto se abriu. Quando a gente vê essa expressão na Bíblia, que os céus estão abertos, é que literalmente as suas portas ou comportas ou janelas, elas estão abertas. Então, João tem a visão. Alguém diz para ele, né, com uma voz bem forte, do chofar. Você já ouviu o chofar ele soando? Ele tem um som muito alto. Então diz assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Tá? Vamos lá. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então ele viu um trono, né? Vamos ver quem é essa pessoa? E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Repare que aqui o que o apóstolo João consegue descrever é que os brilhos que ele vê são semelhantes às pedras preciosas, né? Pedras até acima do diamante. Ele dá aqui alguns tipos de pedra. Ou seja, uma coisa que não é fácil para a gente entender, tá? Ele está vendo a glória de Deus, a presença de Deus. Continuando. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui, gente, 24 anciãos. O que acontece? As pessoas, elas não param para pensar que se aqui na Terra Deus criou o homem, os animais, os pássaros, os peixes, e só no mar, gente, tem tanto peixe, tem tantos seres marinhos que até hoje a ciência não sabe, não descobriu. Se na Terra a população é enorme, é incontável, porque até agora não se conhece todos os animais, todos os seres vivos, por que no céu seria diferente? As pessoas acham que no céu está Deus, o Pai, está o Filho, Jesus e Yeshua, e aí tem os anjos e praticamente acabou. Não, há seres celestiais. A gente vai, perdoe os barulhos, tá, gente? A gente vai conhecendo isso através do livro de Apocalipse. Então tem ali 24 tronos, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, e nas cabeças de cada um deles coroas de ouro, ou seja, são pessoas honradas, são pessoas de posição lá no céu. Quem são esses 24 anciãos? Eu repito, pelo fato da turma achar que só tem Deus e só tem anjo lá, então eles querem tipificar tudo. Ali representa as 12 tribos de Israel, como também representa os 12 apóstolos. De fato, gente, 24 é o dobro de 12, tá? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Mas quem disse que é para a gente achar tipologia? Quem disse que é para a gente ficar
Ah, quer dizer isso ou quer dizer aquilo? Não, são 24 homens ali, seres viventes, chamados de anciãos, e que eles têm coroas de ouro nas cabeças, estão vestidos de branco, sentados em tronos. No céu não existe só o trono de Deus e do Cordeiro. Tem pelo menos aqui o trono desses homens, ok? Então, a gente não tem que ficar filosofando. Eu vejo muita gente dizendo, eu sei quem são os 24 anciãos. Eu já descobri. Olha, que bom, beleza, tá? Para mim, são seres celestiais cujo número é 2 vezes 12. É isso, né? Continuando. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Como eu queria aprender a fazer desenhos gráficos, né? Quem sabe uma hora eu vou me dedicar a isso, se houver tempo, e eu quero fazer alguns filmes, alguns gráficos para mostrar para vocês. Hoje, um canal que eu já indiquei aqui várias vezes, já postei alguns vídeos deles com permissão, é o canal Armageddon News, é um canal lá dos Estados Unidos, e eles têm alguns filmes que eles fizeram, alguns gráficos, inclusive desse texto que nós estamos lendo, do trono. Trono de quem? De Deus. Saem relâmpagos, vozes e trovões. É só você reparar na capa dessa live que eu tentei fazer alguma coisa parecida, né? Relâmpagos e trovões fica fácil. O que que é isso? Um é o barulho e o outro é aquilo que a gente vê. Mas também tem vozes, e diante do trono, ou seja, na frente desse trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quais são esses 7 Espíritos de Deus? Lições anteriores, já falamos sobre isso. Prosseguindo, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui temos muitas informações. Diante do trono, é como que um mar de vidro. Você já viu o mar? Eu acredito que a maioria aqui, sim. Alguns até moram, não sei se está aqui nessa live, mas eu sei que no canal tem pessoas que moram em cidades praianas. O mar é maravilhoso. E aqui o texto diz que é um mar de vidro semelhante ao cristal. É o que João pôde descrever. Eu tenho uma ideia no meu pensamento. Eu acho que cada um pode usar a imaginação, porque é a única coisa que dá para fazer, porque não tem como explicar. Foi o que João viu e foi a maneira que ele explicou para a gente. Também no meio do trono e a volta do trono, quer dizer, no meio e também a volta. 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Os seres viventes, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre eles. Eles estão alistados no livro de Ezequiel e, na minha opinião, isso é minha opinião, e ela é coerente, tá? Eu tenho essa opinião com coerência. E são os serafins que estão descritos em Isaías capítulo 6. Por quê? A palavra serafins quer dizer seres queimados, afogueados, seres de fogo. E há uma semelhança muito grande na aparência deles, embora a aparência lá em Isaías 6 só fala das asas, não fala as demais coisas, e sim no livro de Ezequiel, mas principalmente pelas atitudes dele. Então vamos deles, né? Então vamos prosseguir aqui que eu já vou explicar melhor. 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. A forma que João descreveu é a forma que também Ezequiel falou. Já no primeiro capítulo de Ezequiel é isso. É as rodas, né? Agora tem um monte de gente falando que é disco voador, né? Se você assistiu a nossa live, a Agenda Alien, fique atento, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Bom, continuando, prosseguindo, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estando cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Deixa eu parar aqui antes da gente continuar o versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um, respectivamente, 6 asas. Mas espera aí, lá em Ezequiel, ele falou que eram 4 asas. 2 cobriam todo o corpo até os pés e outras 2 voavam. A semelhança com Isaías é que 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. Olha, por que eu vejo aqui que trata-se da mesma visão que os 4 seres viventes de Ezequiel, de Apocalipse e também de Isaías tratam-se dos mesmos seres, dos serafins? Porque em visões, cada pessoa que vai ver, ela descreve um detalhe que o outro não percebeu. Então, para mim, assim, Ezequiel olhou, viu os seres viventes e ele viu que 2 asas estavam cobrindo o rosto e os pés. Já João, aqui no Apocalipse, e também Isaías, consegue perceber que não era 2 asas que cobriam o rosto e os pés. Sim, 2 asas cobriam todo o corpo, né? E outras 2 cobriam os pés. Então, eles conseguiram enxergar além de Ezequiel. E Ezequiel também dá detalhes que eles não deram. Esse é o meu pensamento. Vocês fiquem à vontade para discordar, porém, gente, eu leio isso aqui anos e anos, né? É muito tempo que eu estudo sobre isso e eu vejo essa semelhança, tá? 6 asas, realmente, Isaías falou que eram o que os serafins, é o que os serafins têm. E olha só, continuando, né? Então eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. O que eles ficam falando, proclamando? Ainda estamos no 8, olha só. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Olha a semelhança de novo com os serafins de Isaías 6. Eles também dizem Santo, Santo, Santo. Só muda um pouco. Eles falam, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para mim, né, mudou um pouquinho a frase, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Enquanto eles adoram, olha só, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, então, quando eles fizerem isso, preparar toda a adoração, 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Maravilha, né, gente? Deixa eu voltar um pouco aqui com vocês. Nesse capítulo 4 de Apocalipse, nós percebemos, então, a adoração. Aqui, o foco é adorar a Deus. Toda a população que há no céu. Pelo menos aqui são citados 2 tipos. Os seres viventes, que para mim são os serafins, como também esses 24 anciãos. Quando os seres viventes começar a preparar, dar glória, o que vai acontecer? Os 24 anciãos vai se prostrar diante daquele que tem todo o poder, diante de Deus, né, gente? Eles vão tirar as suas coroas e se prostrar. O símbolo de submissão, de adoração, de reconhecimento de que o Senhor, o Criador,
é maior do que eles. Tanto é que eles declaram isso, ó, o Senhor é digno porque o Senhor criaste todas as coisas. Podemos chamar Deus de Criador? Sim. A minha, digamos assim, a minha discordância é porque agora na internet está tendo grupos aí que dizem que a gente não pode falar mais Deus, sabe? Não podemos, a gente tem que falar o Criador. Não, Criador é uma das características de Deus. Então, nós podemos sim falar Criador, mas podemos falar Deus sem problema nenhum. Ah, mas Deus é Zeus. Gente, não vamos entrar nessa bobagem, sabe? Não vamos entrar nisso de maneira nenhuma. Em hebraico, Elohim. Ah, mas Elohim foi criado. Para, gente, para. Vamos ficar tranquilo, tá? Nosso Deus e poderoso, podemos falar Deus, podemos falar Criador, podemos falar o Eterno, o Altíssimo, o Santo e Bendito, enfim, adoração você adora, você reconhece da maneira que você quiser, da maneira que há no teu coração. O Senhor dos Exércitos, você pode falar em hebraico, você pode falar em português, o importante é você reconhecer isso. Então, muita gente que exige que a gente tem que falar Criador, eles mesmos nem adoradores não são. Não adoram de verdade. Esse capítulo aqui, gente, é para a gente parar um pouco, entender que acima de nossos problemas, de nossas preocupações, vontades, acima de tudo isso está o céu e alguém assentado no trono, cuja sua presença é digno de glória, de louvor, ele é santo e a ele nós devemos prestar culto, tá? Então, o que nós lemos aqui está falando do Pai. Agora nós vamos prosseguir, tá? Com o capítulo 5. Então, aqui nós entendemos que há uma adoração. Os céus se prostram, os céus adoram ao Senhor. Então, compartilhando a tela novamente, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, ok? Deus, o Pai, o Criador, o Elohim, o Senhor dos Exércitos, estava na mão direita dele um livro, escrito por dentro e por fora. Quase ninguém percebe isso, né? Porque livro é só escrito por dentro, mas esse também é por fora. O livro é daquele que a gente imagina como é hoje, provavelmente são aqueles rolos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Por que ele coloca anjo forte, né? Existe anjo fraco? Não. Mas é que ele quer dizer que esse anjo, ele se destacava mais por sua aparência, por sua força. E isso é comum também no céu, entre os anjos, há tamanhos, né, diferenças de esplendor. Continuando, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O anjo, ele proclamou, quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? O livro estava selado, escrito por dentro e por fora, mas ninguém era digno. E essa foi a sentença. No céu onde só há santidade, né? Ninguém era digno de abrir o livro. Na terra, muito menos. E debaixo da terra? É aquele meu vídeo sobre o mundo intraterreno. Existe um mundo debaixo, né, do nosso solo, que a gente não pode chegar lá porque ele está fechado, ele se abrirá. E tem gente que chega, porque faz coisas, né? Faz treinamentos da alma, desdobramento, essa coisa que é algo que Deus não permite. Se ele permitir, ele vai te levar a esses lugares mais ocultos, mais abaixo, se ele permitir, né? A gente vê também muitos testemunhos que não são verdadeiros. Alguns são verdadeiros, a maioria não, em relação a isso. Não é o foco hoje, mas tanto no céu, na terra e debaixo da terra, no terrom, é assim chamado em hebraico, ninguém podia abrir o livro e o mais, né, nem mesmo olhar para ele.
Prosseguindo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só, vamos tentar imaginar isso aqui, pessoal. O apóstolo João estava tendo um arrebatamento de sentidos, ele foi até o céu, ele estava vendo a glória de Deus, ele não pôde ver o rosto, né? Ele mesmo diz isso nas suas cartas, que ninguém, nenhum homem viu a Deus. Não vou entrar em detalhes aqui, não vou dar leque, né, para outros assuntos, mas assim, ele estava contemplando tudo. Imagina ele vendo a glória de Deus, do trono saía relâmpagos, vozes, saíam raios, que assim, os filmes de ficção, eles tentam nos passar um pouco do que é isso, mas não tem nem comparação. Agora ele chora muito ainda, eu chorava muito, ele disse, né? Ou seja, então quer dizer que já me perguntaram isso várias vezes. Quer dizer que no céu há tristeza? Se no céu há tristeza, eu não sei dizer, mas nesse momento João ficou triste, porque ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Né? Houve um sentimento ali de, puxa vida, ninguém pode abrir esse livro, ninguém pode olhar para esse livro, né? Prosseguindo, pessoal, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore. Um dos anciãos, então é um daqueles 24 anciãos. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um dos 24 anciãos conforta o apóstolo João. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Lives anteriores, tá, gente? Só seguir a playlist Apocalipse. Então, Jesus aqui, ele aparece, um cordeiro como tendo sido morto. Quem é esse cordeiro? Jesus, o nosso Messias. Então, ele tem essa aparência, no entanto, aparece também 7 chifres como 7 olhos. Os chifres, pelo fato de que é um símbolo de força, de poder. Aqui no Brasil, ele é enxergado de forma pejorativa. Ou é uma pessoa que está sendo traída, ou então seria algo como de Satanás, do demônio, né? Mas não, gente. Na Bíblia, chifre é símbolo de poder, de autoridade. Por isso que a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres está falando de 10 autoridades, né? O anticristo. Então, aqui Jesus também tendo 7 chifres e 7 olhos, estava representando os 7 Espíritos de Deus, estava representando as 7 igrejas, o poder e a autoridade. Os olhos é que no próprio nome Yeshua, esse A que tem no final é a letra Ain em hebraico, Yeshua, Ain. Esse Ain simboliza a palavra olho. Em hebraico, como que fala olho? Ain, a mesma letra do A de Yeshua. Você está compreendendo? Tudo que há escrito em hebraico tem um significado. Então, muita gente fala, né? O olho que tudo vê é Satanás. Concordo plenamente. Símbolo do triângulo, da maçonaria, concordo. Mas antes disso tudo, olho também representa o próprio Senhor Jesus, né? Antes do diabo querer tomar para ele, né? Nós vimos aqui que Jesus também ele é o leão da tribo de Judá. Mas no satanismo eles chamam a Satanás de leão. Ou seja, tenta imitar os títulos que foram dados ao próprio Filho de Deus. Prosseguindo. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quer dizer, Jesus, ele é digno, né, pessoal? O Messias, Yeshua, ele é digno. Ele foi lá e tomou. Olha a expressão bíblica aqui. Ele pegou, ele tomou, assim,
da mão direita do que estava sentado no trono. Ele chegou diante do Pai, diante de Deus, que os 24 anciãos se prostravam, que todo mundo adorava. Ele foi lá e tomou o livro. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vou já ler o 9, incluir aqui, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Quem que foi morto? A gente sabe, né? E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Continuando, porque faz parte, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Algumas traduções é reis e sacerdotes, né? E reinarão sobre a terra. Então vamos parar aqui e rever esses detalhes importantíssimos para nós. Por mais que eu fale aqui, vai escapar muita coisa. E aí vocês podem me ajudar, inclusive, nos comentários. Quando o Cordeiro toma o livro, na hora, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Prostrar na Bíblia, em hebraico, principalmente em hebraico, mas também no grego, mas principalmente em hebraico, é a mesma palavra para adoração. Só que o que acontece? No grego, há também uma explicação que seria assim, respeito, né? Por isso que na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles pegam essa palavra e colocam assim, lhe prestaram homenagens, para tirar o foco de que o Cordeiro também ele é adorado. O Cordeiro ele é adorado desde do começo, gente. Desde quando ele se apresentava como o anjo do Senhor, o anjo que tinha o nome do Eterno, o tetragrama sagrado, ele é adorado, né? O nosso Messias, ele é digno de ser adorado. E foi o que aconteceu aqui. Os 24 anciãos prostram-se diante dele, tendo cada um deles uma harpa e taças. Então, se tem harpa, eles são músicos. Se tem taça aqui cheia de incenso, que são as orações dos santos. Quando a gente ora, quando nós fazemos orações, né? E santos é uma expressão bíblica, e no Novo Testamento está recheado dessa palavra. No Novo Testamento está dizendo, não chama a igreja, por exemplo, de pecadores, e sim de santos ou de santificados. Mas, enfim, é outro assunto também. Quando nós oramos, diante de Deus, as orações chegam em taças de ouro, tá? Elas são como um incenso, elas estão dentro da taça de ouro. Interessante isso, né, gente? E aí, eles cantam um novo cântico. Então, eles tocam a harpa e cantam, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos. E aí fala, né, que foi morto, teu sangue comprou para Deus. Todo mundo, não só da tribo de Israel, mas toda língua, povo e nação. E aí eles continuam adorando. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Gente, Jesus nos comprou com o seu sangue. E quando ele nos comprou, ele vai fazer de nós, ele já nos constituiu, né? Mas será assim no milênio, reino e sacerdote. Aonde nós vamos reinar, gente? Reinarão sobre a terra. Tá entendendo? Por isso que não é aquela história, nós vamos morar no céu, nós vamos morar na terra. Nisso, os TJs, eles acertam. Na questão aí de mudar, prostraram-se diante de Deus, eles erram, né? Eles prestaram homenagem. Quando Jesus entrou no barco, que dizem lá que ele foi adorado, aí eles colocam também, lhe prestaram homenagem, mudar. Mas nesse ponto aqui eles estão certos, nós vamos reinar, nós vamos morar na terra, no milênio e depois no final, porque Deus vai fazer novos céus, nova terra,
e vai descer uma cidade do céu, a Nova Jerusalém, tá? Então, isso tem que ficar no nosso entendimento. Prosseguindo, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha a população celestial. Se aqui na Terra nós também já somos, em termos de homens, né, de humanidade, nós já somos, se não me engano, 7 bilhões. Imagina, e fora isso tem os animais, né, dos céus, que são as aves, tem os animais terrestres, tem nós temos também ainda os que estão no mar e os micro-organismos. Então, você imagina tudo isso. No céu também a população é grande, ó, seres viventes, anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões, gente, quer dizer que já é um número incontável, não é para a gente contar, tá? Agora faz uma conta, vamos supor que fosse 1 milhão de milhões, né? 1 milhão vezes 1 milhão, quanto que vai dar essa conta? Eu mesmo, embora eu goste de matemática, mas eu mesmo já não sei o que dizer, né? E ainda diz milhares de milhares, é muito, a população celestial é enorme. Continuando, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Vamos parar aqui, deixa eu só falar mais uma coisa. Tem muito evento gospel, né? E nesses eventos, às vezes, tem muita bagunça, cantam-se lá músicas e falam só da glória do homem, das coisas que Deus exalta, que Deus faz isso. Mas em muitos desses eventos, de repente, vem uma canção de adoração. Você já andou no meio de uma multidão, de um evento gospel, onde de repente vem uma canção de adoração mesmo? E aí, a multidão que está lá, as milhares de pessoas começam a adorar, todos cantam numa voz só e começam a adorar. Você já viveu isso? Você já vivenciou isso? Eu já, tá? Várias vezes. E não é gostoso, não é maravilhoso? Quando eu vejo vozes e vozes cantando ao Senhor, aquilo é tudo para mim, tá? Eu falo da minha satisfação pessoal, emocional, espiritual, é tudo naquele momento. Agora eu tento visualizar, eu tento imaginar aqui milhões de milhões. Eu estive no máximo reunido ali, talvez, eu fui na Marcha para Jesus, na que eu fui, falaram que tinha 1 milhão de pessoas. Eu não acredito que tinha tudo isso. Mas vamos supor que tivesse, foi o máximo que eu vi. Agora, milhões de milhões e milhares de milhares louvando, adorando a Deus, cantando numa só voz, é de arrepiar, é de estremecer mesmo, é de desfalecer o coração, né? Eles dizem, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Demais, né, gente? Agora, concluindo, então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Para mim, por causa desse versículo, essa visão ainda vai se cumprir, tá bom? E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Amém. E também os anciãos prostravam-se e adoravam. Então poderia ser assim: Adonai é rei fiel ou Adonai, rei e fiel. Tanto faz, tá? Amém quer dizer isso. Gente, meu muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz. Shem Yeshua Hamashia, em nome de Jesus Cristo. Amém.